Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa da gente sobre Chesterton. E aqui falar sobre Chesterton e a culinária, né? Por que eu propus esse tema? Talvez alguns pensem que é por óbvio, né? Nosso autor é um homem bastante corpulento e há relatos de que ele comia em quantidade e comia bem. Mas mais do que isso, tem algo que me chamou a atenção, especialmente na leitura de uma obra que eu, claro, que já estou, né, de lambuja já recomendando a vocês, que é esse livro divertido e ao mesmo tempo instigante, que é A Taberna Ambulante. E a questão da taberna como local, que de alguma forma quase serviria como uma espécie de resistência, né, dentro de um contexto em que se dá ali a aventura, um contexto onde se tenta de alguma forma, o espírito é um pouco esse. Existe um cerceamento, existe uma proibição, né, dos pubs e assim por diante, a princípio baseado em alguma visão pretensamente islâmica, um político lá meio que se arvora em cima disso, e aí tem esse pregador islâmico como uma espécie de porta-voz de uma nova cosmovisão. E aí uma das maneiras, uma das coisas que esse político implementa é a proibição das tabernas, né, dos pubs e assim por diante. Evidentemente como uma medida, que é aquelas medidas onde não importa tanto que você proíbe, importa o fato que você proíbe. E se você tem poder para proibir algumas coisas, significa que você tem poder. Então, com o hábito tão disseminado dos pubs ou das tabernas, Inglaterra fora, alguém conseguia proibir isso, cercear isso, certamente era alguém que tinha, né, ali uma ótima fonte de teste da sua capacidade de se meter na vida das pessoas, em outras palavras, né? O evidente, qualquer semelhança com o tempo presente é mera coincidência, tá? E quando eu falo isso, eu não falo só em relação ao Brasil, mas qualquer lugar do mundo. A gente percebe que em qualquer lugar do mundo sempre surgem algumas situações que nos parecem que na verdade, os políticos testando até onde eles podem ir sem a população gritar. Bom, mas tanto a questão da taberna como o livro em si da Taberna Ambulante, a solução encontrada pelos nossos heróis, né, o Patrick Dalroy, né, e o amigo taberneiro dele, é pegar uma grande peça de cheddar, né, que é um queijo tipicamente inglês, certo? E uma quantidade, né, não ignorável de rum e ir, né, granjeando da terra fora, levando junto a placa da taberna, a placa desse pub, né? Que é a única coisa necessária para que então possa funcionar esse estabelecimento. Então eles vão indo, chegam lá no lugar, ficam a placa, começa ali uma reunião de gente, tomando as suas doses, comendo seu pedaço de cheddar. E aí quando a gente pensa, né, que na verdade a única coisa que se tinha a oferecer dentro dessa taberna improvisada, seria, né, aguardente por um lado e queijo por outro, nos chama a atenção esse fato do papel, né, do comer junto, né, não só em Chesterton como de uma maneira geral, mas o Chesterton nos dá uma oportunidade única de pensar sobre esse tipo de coisa. Às vezes, certas coisas existem para estabelecer uma espécie de comunhão entre aqueles que as compartilham. Ou seja, não é tão importante o que vamos comer, mas o que é importante é que vamos comer juntos. E esse tipo de visão de mundo é meio disseminado, acho que no mundo inteiro. Não tem local onde não exista alguma coisa desse tipo. Mas é evidente que, ao mesmo tempo, essa oportunidade de pensar nisso que a Taberna Ambulante nos dá não é a única oportunidade que nós temos desse tipo de coisa. Me chama a atenção também, dentro do livro, a primeira coletânea que nós temos, né, do Padre Brown, que é A Inocência do Padre Brown, onde existe ali uma espécie de clube
o Clube dos Verdadeiros Pescadores, se não me engano, onde, na verdade, são homens que acabam se encontrando para desfrutarem de um requinte juntos, né? Ou seja, são pessoas que se elegem mutuamente, fazem parte desse clube, então eles têm um jantar requintado e aquela coisa toda e assim por diante. Mas é evidente que existe uma espécie de uma frivolidade ali, que fica meio claro para qualquer um que observe aquilo, e que, ao mesmo tempo que o jantar é extremamente requintado, né, é quase infantil a motivação daqueles homens em estarem juntos. E aí você olha essas duas realidades, a taberna ambulante e o encontro desse clube requintado, certo? Para nós entendermos um pouco essa mentalidade do Chesterton, que a princípio não tem nada contra banquetes requintados ou contra comidas mais requintadas e assim por diante, mas que muitas vezes nos propõe um olhar, seja através da literatura, seja através de outros escritos dele, que nos chama a atenção para o essencial, né? Ou seja, curiosamente, qual é a coisa mais importante na comida e nas nossas refeições? Qual é o fato mais humano que existe, né, no hábito de alimentar-se? Hábito esse inescapável. Eu lembro que quando eu ainda dava aulas na escola pública, alguns alunos meus às vezes brincavam comigo, especialmente quando era dia chuvoso, dia de frio, né? E os alunos, professor, por que o senhor veio? Olha só essa chuva, olha só esse frio, podia ter ficado em casa e tudo mais, né? Claro, uma aula a menos que eles teriam. E eu disse pra eles assim, olha, gurizada, eu sou meio apegado a esse negócio de comer todo dia, ter onde morar, ter luz elétrica em casa, pagar as contas. É um apego, tem uma mania de querer, né? Então, qual é a verdadeira essência, né? Qual é a coisa mais humana que nós fazemos, por exemplo, quando nos alimentamos? E Chesterton nos dá a entender com muita clareza, né, que as coisas, e chama a atenção da gente para isso, que a coisa mais humana que nós fazemos ao nos alimentarmos é justamente termos, nesse momento, um momento de estabelecer comunhão com outras pessoas. Ou seja, e aí nós vamos voltar para algo que é sempre falado, né? Chesterton que sempre comenta sobre o valor do homem comum, com a sua esposa comum, seus filhos comuns. E uma das grandes coisas, uma das grandes riquezas de uma família comum é poder se reunir, se não todos os dias, pelo menos no domingo, né, no almoço de domingo, reunir as pessoas em torno da mesa e compartilhar um momento juntos onde elas comem coisas que gostam e talvez gostam durante muito tempo. Outro dia desses, um amigo, nós fomos comer, servir uma comida para ele que ele sempre, quem cozinhava aquele prato era a avó dele. E ele teve um momento em que ele foi transportado para lembranças naturalmente dessa avó já falecida e muito querida no tempo que viveu com eles e tudo. E isso é justamente o tipo de coisa que tem tudo a ver com o valor mais profundo, né, de tantos hábitos humanos, e aqui a gente está olhando especialmente para a culinária e também a partir da literatura de Chesterton. Ou seja, quando nós pegamos alguma coisa que é a nossa necessidade básica, né, assim como eu falava para os meus alunos, né, eu trabalho também porque eu tenho contas para pagar, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que morar. Mas quando eu pego algo que eu preciso fazer, porque demanda, o meu corpo demanda, os meus compromissos com a sociedade demandam assim por diante, e eu opto por transformar aquilo em algo que vai para além, que é um momento de comunhão com os demais, que é um momento de lembrar de uma pessoa querida, ou mesmo que é um momento para fazer uma ação de graças a Deus, e assim por diante. Naquele momento eu me reencontro com aquilo que existe de mais humano em mim. A minha liberdade, a minha razão e a capacidade de perceber a verdade, o bem e a beleza de cada coisa e fruir isso. Decidir mesmo em meio ao lufa-lufa, a correria de todos os dias, reencontrar-me com aquilo que existe de melhor em mim e melhor nos demais. É isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.